Muito bem, Henrique. Esse ponto, que é um ponto particularmente sensível do lawfare, e você sofreu muito com isso, acompanhei também um pouco da sua história, e é uma coisa, e a gente viu também com outras pessoas, é a questão de assassinar a reputação da pessoa, né? De você procurar matar a pessoa em vida, né? A aniquilação moral, o assassinato moral da pessoa, que é uma coisa particularmente cruel e que se usa a justiça para isso, né? Como é que foi, no seu caso, né, enfrentar esses anos todos, né? Esses anos todos de massacre moral e como enfrentar isso e qual a expectativa que você tem, que está encaminhando para o final, qual a expectativa que você tem para a gente superar esse momento triste da nossa história e para criar blindagens, criar instrumentos para evitar que isso volte a acontecer e para resolver os casos em andamento, né, que a gente tem hoje ainda de injustiça. Olha, Miguel, daria algumas horas de conversa, mas, resumidamente, eu me ancoro numa testemunho e declaração do Genuíno, que vai estar conosco amanhã. O que eles fizeram são tortura. O Genuíno ainda faz uma comparação dizendo, na época da ditadura militar, eles começavam a torturar pelo corpo. A tortura era física. Agora, com o lawfare, eles começam pela alma e depois eles chegam à tortura física. A ponto que nós tivemos várias vítimas de lawfare que não resistiram. A gente conhece pela grande mídia aí o caso do ex-reitor Canceller, que o irmão dele, inclusive, vai estar conosco amanhã, mas são muito mais pessoas que sofreram um impacto tão grande que decidiram não viver mais. Outros tentaram, outros se anularam e mergulharam em depressão. Então, eu diria que o que a gente viveu e se esforça todo dia é para sobreviver dessa tortura. E a tortura da injustiça, Miguel, é uma tortura quase sem comparação, porque ela te destrói de todas as formas. É como se você fizesse uma pessoa ingerir ácido e aquilo não tem resposta. Ele vai te corroendo por dentro. Ele não tem justificativa. E o monstro que te ataca é milhões de vezes mais forte do que você. E a gente sobrevive meio assim, no hora a hora, na teimosia, na resistência e no companheirismo de algumas pessoas que eu, inclusive, comecei a chamar de anjo, que vêm na hora mais desesperadora e nos seguram pela mão, que não permitem que a gente desanime, jogue a toalha e desista. Tiram da depressão, te salvam economicamente, te propõem a fazer um trabalho pro bono para te defender, porque as pessoas não têm grana para pagar advogado. Então, é algo que só quem viveu, sabe a dor, o sofrimento, a desumanidade e a crueldade. Isso é crueldade, o que se faz em nome da justiça, o que agentes públicos, o que promotores, juízes, policiais federais fazem com o ser humano. São os verdadeiros verdugos. Destroem futuro. A troco de quê? De fama fácil, de algumas benesses, de condecorações. É injustificável, imperdoável isso. E nós não temos expectativa ainda que um dia essas pessoas serão punidas, até porque usaram a função pública da forma mais degenerada possível. Funções públicas muito bem remuneradas, para trair o país, como quinta coluna,
entregando riquezas nacionais, fazendo parceria com o que há de mais perverso, fugindo à lei para entregar documentos, para multar empresas, para repassar dinheiro, para entregar empresas para outras transnacionais. E aqui eu não quero nem entrar no mérito, porque senão eu começo a falar, eu começo a citar Embraer, Eletrobras, Petrobras, o que fizeram com os nossos ecossistemas, o que fizeram com a parte da nossa indústria de fertilizantes e tantas outras que quebraram de emprego, que destruíram de emprego, que impactaram a economia, que geraram de retrocesso, que destruíram da nossa parte da nossa indústria química e depois o desprezo pelas vidas na pandemia. Isso sem falar das mudanças de lei de meio ambiente que corroem, que destroem, que inundam e que a gente está vivendo isso todo dia. Isso, essas pessoas usaram o Estado brasileiro e a sua função para isso. Qual é a nossa expectativa? Nós temos hoje já contactadas e que nos procuram, e todo dia cresce, mais de 2.000 vítimas no Brasil. Então, veja bem o que é isso. São pessoas que não foram para a vitrine, que não foram para os holofotes. Por quê? Porque nas operações ia sempre a figura de mais destaque. Tipo, na Operação Calvário, na Paraíba, se falou do Ricardo Coutinho, mas eram 38 pessoas. Em outras, por exemplo, na Operação Greenfield, são mais de 300 denunciados, dirigentes de fundo de pensão. Então, o que nós precisamos, nesse primeiro momento que nós queremos, é resgatar as vítimas. Uma solução para resgatar essas pessoas que não têm mais perspectiva de futuro, que não conseguem mais trabalho, emprego, que muitos não conseguem mais nem votar, que quando vão procurar qualquer coisa, levam um currículo, por mais eficiente que sejam, o compliance da empresa olha no Google e diz, olha, a gente lamenta muito, mas você teve um problema com a justiça e a nossa empresa quer ficar longe disso. Cargos públicos, muitos não conseguem se candidatar, são dezenas e dezenas de companheiros e companheiras, de militantes, praticamente todos vinculados a movimentos sociais, movimentos sindicais, partidos progressistas, lutadores por causas de meio ambiente, das questões raciais e assim por diante. Então, nós queremos uma solução para isso. Estamos chamando, inclusive, autoridades de várias áreas do governo para, junto conosco, dizer, olha, temos que resgatar esses feridos. Vamos ter que buscar uma solução, seja através de uma justiça de transição, seja através de GT de trabalho, seja através de revisão de condenações, de denúncias, ou de processos de investigação e assim por diante nos TCUs, em outras áreas da AGU, em áreas da CVM e assim por diante. Isso é um dos primeiros propósitos. O segundo é de que essas autoridades e as demais pessoas da sociedade, inclusive políticos, senadores, deputados, nos ajudem a começar a construir leis e uma estrutura de Estado para detectar e neutralizar as ações de lawfare. É importante que os Estados, que os governos, independente de direita ou de esquerda, eles têm uma estrutura para se defender. Como a gente tem para se defender das epidemias, ou tinha antes de assumir os golpistas, né, e os inelegíveis, para se defender da epidemia, a gente também tem para se defender do lawfare. Para detectar e evitar, porque senão eles vêm, mais uma vez, roubando as nossas empresas, roubando as nossas riquezas, destruindo os nossos empregos e simplesmente anulando a nossa democracia, a vontade popular. E aí eu diria que, lá mais para frente, num segundo momento, que a gente precisa, sim, e você tem razão quando diz, é também ter uma estrutura legal para punir
esses quinta-colunas, agentes que atuaram contra o país e contra vidas humanas. Porque essas pessoas não podem ficar aí numa boa, como os torturadores da época da ditadura militar, depois criando empresas de segurança ou se candidatando, se elegendo por partidos políticos fascistas e sendo propagadores do ódio e da destruição. Esse é um pouco assim o cenário, em rápidas palavras, e o nosso propósito e objetivo. É claro que nós temos muitas parcerias, estamos buscando mais parcerias de entidade que vão desde a Federação Nacional dos Estudantes de Direito, a ABJD, que é a Associação de Juristas pela Democracia, a AJD, que é a Associação de Juízes pela Democracia. A gente tem a CEPARGE, que é a Associação Latino-Americana de Defesa dos Povos Latino-Americanos, do Adolfo Pérez Esquivel. Em resumo, eu não vou citar todos aí, já temos a editora Cotter, que edita os nossos trabalhos, e nós estamos já amanhã apresentando o segundo volume do livro Voz das Vítimas. Temos algumas áreas de produção de vídeos. Em resumo, tem muita gente se movendo em busca da justiça, em busca da dignidade humana e do fim dessa crueldade e do uso da justiça de uma forma delinquente para destruir vidas, pessoas e país. E resgatar a justiça para a sua função, que é de fazer o equilíbrio entre o forte e o fraco. Até porque existe muita gente boa no meio judiciário. E a gente cada dia comprova mais. Existe muita gente boa no Ministério Público, na polícia e em outros órgãos, como TCUs, né, como CVM, mas existe gente, infelizmente, comprometida com a morte. Existe gente cooptada por N questões, fanatizada, e que jogam contra o país e contra a cidadania. Então, isso precisa ser corrigido, antes que seja tarde. Porque a gente tem um balanço, um subtotal, Miguel, terrível. Dá para ver agora, quando vem à tona os dados, o que fizeram com o nosso país. E quanto ódio. Esses agentes da morte, você percebe, desde as fake news, que o Red falava há pouco, como eles agem. São vampiros da sociedade. Esse pessoal não pode mais ficar por aí. Esse pessoal que usou o cargo público para ir lá levar informações sigilosas das empresas brasileiras para um Estado concorrente, abrir ações, transformaram a maior empresa do Brasil numa vítima aqui no Brasil, mas lá fora transformaram numa delinquente. E para se dar bem, para ganhar dinheiro, negociam multas